Pessoal, em nome da diretoria aqui do Instituto Casagrande, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Hoje é uma ocasião muito feliz para a gente, porque nós estamos fazendo aqui uma conversa, um lançamento do livro do nosso presidente, senador Saturnino. É uma enorme alegria isso, porque o livro vale a pena, viu? Não é só, eu sou um grande propagandista aqui do livro, porque realmente, né, é uma memória política ótima, uma intervenção sobre temas também da cultura, e com um registro literário fantástico. Realmente vale a pena. Eu recomendo, para quem ainda não leu, que leia. Realmente vale a pena. Então, obviamente, vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram para ouvir o senador, então eu rapidamente apenas darei os informes sobre as nossas próximas atividades. No dia 21, ainda esse mês, dia 21, nós teremos aqui a presença do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Poulos. Então, gostaríamos de contar aqui com a presença de todos, porque acho que vai ser um debate, para dizer o mínimo, instigante. Não é? E gostaria também de chamar, convocar todos para o espetáculo que está sendo encenado aqui no teatro. É um espetáculo interessantíssimo chamado Rio Mais Brasil, que a história, o enredo, trata de uma ideia de um grupo de artistas e escritores que resolve filmar o texto do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Então, é uma bela ilustração, uma bela ilustração desses temas que Darcy tão bem levantou, com relação à conformação do povo brasileiro, o caráter mestiço do povo brasileiro, as possibilidades civilizatórias do povo brasileiro. Realmente tem uns seus momentos emocionantes. Por isso eu recomendo com entusiasmo a todos que assistam o Rio Mais Brasil, que está sendo encenado aqui. Então, agora, sem mais delongas, eu queria consignar aqui a presença do nosso querido professor Ivo Barbieri, nosso eterno reitor da UERJ, e também do nosso Moisés do Casagrande, aí, até que enfim chegou. Não, estamos esperando você para começar. Bom, sem mais delongas aqui, ouçamos o nosso querido senador Saturnino. Bem, obrigado. Eu vou começar agradecendo a oportunidade de estar aqui a vocês conversando sobre o livro e a oportunidade de também um pouco conversar sobre a evolução política do nosso país, até esses dias de hoje tão difíceis, tão imprevisíveis e tão dramáticos. Na semana passada, nós tivemos aqui a palestra do Márcio Postman, que instilou bastante otimismo ao defender a tese de que é do caos que brotam as grandes modificações, as transformações profundas. E nós estamos realmente vivendo um período que muito se assemelha ao caos. Ninguém sabe o que vem, o que vai, o que será, o que fazer. Enfim, essa votação do Temer, no fundo, refletiu muito, claro que refletiu a operação de compra de votos também, mas não teria comprado tanto voto. Eu acho que grande parte dos que votaram nele eram os perplexos, os que perguntavam, e depois, o que vem? Se nós substituirmos o Temer, vem aí o Maia, mas o Maia, ele só vai fazer uma eleição, e essa eleição indireta, quem são os candidatos, quem que nós vamos... A perplexidade e a crise econômica e as reformas que eles acreditam, a perplexidade levou ao voto pelo Temer para não aprofundar o caos. Então, nós efetivamente estamos vivendo uma situação caótica e pode
resultar uma transformação não só das lideranças, dos quadros políticos, como dos processos políticos também. Quer dizer, essa campanha cara como está, dispendiosa como está, é um convite permanente à corrupção e quase que uma exigência à corrupção, de forma que, enfim, eu queria um pouco traduzir isso, porque a minha vida política é muito extensa. Eu escrevi esse livro, primeiro, para um pouco de prestação de conta aos meus eleitores. Afinal de contas, né, eu nunca tinha escrito nada a respeito da minha vida política depois de tantas eleições, enfim, de eleições importantes aqui para o Rio de Janeiro. E sempre tinha na cabeça a ideia de escrever essa prestação de contas. E segundo, um pouco relatar aos eleitores de hoje, especialmente aos mais jovens, o que foi a política de 50 anos atrás, que eu comecei a acompanhar. Meu pai foi deputado federal e se elegeu três mandatos em 1950, deputado pelo antigo Estado do Rio, porque ele era campista, a família toda de campo. Eu já sou nascido e criado aqui na Guanabara, mas eu fui também candidato a primeira vez pelo Estado do Rio, por causa transferi o meu título e fui candidato pelo Estado do Rio. Bom, mas eu acompanhei a eleição de 50, eu fui lá votar em Mangaratiba, tirei o primeiro título em Mangaratiba, votei em meu pai e tive o privilégio de votar em Getúlio Vargas. Eu votei em Getúlio Vargas em 1950. Foi o meu primeiro voto para presidente da República. Isso é uma marca na minha vida política, eu considero, né? E depois, mas em 54, 58, eu já acompanhei a campanha dele já com mais frequência. Eu ia a viagens com ele pelo interior. Ele tinha, a votação dele era interiorana, não era urbana. O estado do Rio ainda era, em 1950, ainda era um estado rural, predominantemente. Quer dizer, não tanto rural, porque já havia Volta Redonda, cidades do interior, como Campos, Volta Redonda, Petrópolis, Friburgo, que tinham densidade, Niterói. Mas o fato é que não havia a grande urbanização da Baixada de Nova Iguaçu, Caxias, São Gonçalo. E isso cresceu a partir de 54, 58. Mas no tempo em que meu pai começou, o estado do Rio era eminentemente rural. E ele sabia, ele me deu, claro que eu acompanhava e gostava, e ele me dizia assim: olha, Resende, eu votei 600 votos, Barra Mansa, eu votei uns 500, e Barra do Piraí, eu votei 200 e tanto. E olha, ele fazia esse mapa e dava certo, com uma aproximação, é claro, de 80%, aquilo conferia perfeitamente. Por quê? Porque havia o controle eleitoral no interior. Na grande cidade é muito difícil. No Rio de Janeiro havia o controle, o Chagas Freitas era mestre nesse controle, tinha os cabos eleitorais dele, os deputados dele, ele conseguia controlar razoavelmente bem, mas era muito difícil. Em Caxias, Nova Iguaçu, por exemplo, a urbanização do estado do Rio começou na periferia do Rio, Caxias, Nova Iguaçu, que eram municípios enormes, depois desdobraram, hoje em dia são vários, mas eram municípios, Caxias, Nova Iguaçu e Nilópolis. E São Gonçalo, lá ao lado de Niterói. São Gonçalo era a grande favela de Niterói, começou com uma grande favela. Niterói sempre foi uma cidade de classe média. Bom, mas no meio rural, o PSD tinha um controle absoluto, né? Amaral Peixoto era imbatível, porque ele era tinha sido interventor, era o genro do presidente da República, tinha sido interventor do Estado, tinha organizado o Estado politicamente,
os líderes eleitorais de cada município, que nomeavam, né, os cartórios, nomeavam os professores, nomeavam os médicos, nomeavam os vereadores, eram praticamente nomeados, o funcionalismo do Estado era todo submetido à aprovação e à nomeação deles. E quando chegava no momento da eleição, os grandes chefes políticos faziam os chamados currais eleitorais. Então, eu dou testemunho, porque eu presenciei na eleição de 50 e de 54, eu, como disse a vocês, votava em Mangaratiba, e era na fazenda do Vitor Breves, que era um grande fazendeiro local, que era do PSD e era um dos eleitores de meu pai, né, que dava, cada município ele tinha assim um eleitor principal, e o Vitor Breves era um dos grandes eleitores, e como era Mangaratiba perto, a gente tirava o título lá. Bom, chegava no dia da eleição, ele fazia um cercado na fazenda e colocava lá dentro desse cercado não só os trabalhadores da fazenda deles, mas os trabalhadores das fazendas de todos os amigos deles de Mangaratiba, que ele era o chefe político, e os fazendeiros, quando precisavam de alguma coisa, recorriam a ele, e ele é que intermediava junto ao governo e tudo mais. Então, eu juntava ali uns 300, 400 trabalhadores, e ele me mandava matar 2 bois, fazia um grande churrasco, e desse cercado saía, né, uma caminhonete levava de 20 em 20 pessoas, levava até a sessão eleitoral. Na porta da sessão eleitoral, o eleitor recebia o título dele, que não estava com ele, eleitor, era guardado pelo chefe político, o título de eleitor e um envelopinho com naquele tempo não tinha cédula única, era cédula individual. Os candidatos todos, que eles só tinham o trabalho de entrar na sessão eleitoral, e claro que a Justiça Eleitoral sabia disso, e daí era a realidade. Chegava lá, assinar, porque ele tinha... nas fazendas, ensinava-se a assinar o nome. Ele não sabia escrever, mas ele sabia assinar. Assinava o nome, pegava aqueles cédulas do envelopinho, botava no outro e voltava para o churrasco. Quando ele voltava, aí já tinha direito a uma pingazinha, um copinho de pinga, que já tinha cumprido o dever. E era assim, funcionava assim, não só em Mangaratiba, mas nos municípios todos, os grandes fazendeiros, que também o controle do PSD era absoluto. Agora, o que foi acontecendo? Em primeiro lugar, a urbanização, quer dizer, começou a encher a Baixada, Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo. Então, os grandes, o Amaral Peixoto sempre foi imbatível, né? Até em votação para senador, para governador, foi governador eleito, foi senador, foi deputado federal sempre o mais votado. Mas, quando começou a crescer Nova Iguaçu e Caxias, foram surgindo novos líderes. Surgiu o Tenório em Caxias, surgiu Getúlio Moura em Nova Iguaçu, e surgiu Roberto Silveira, trabalhista, em Niterói, em São Gonçalo. O que aconteceu? Esse fenômeno da urbanização, sim, em 1962, não, em 58, sim, em 55, Juscelino Kubitschek passou a lei da cédula única, mas era só para as eleições majoritárias, para presidente, para governador, para senador, para deputados ainda era, porque seria muito complicado, aquela história. Então a cédula única. E a eleição de 58 foi a primeira eleição com cédula única para governador e para presidente não, porque era defasado, mas para governador e senador, e já havia urbanização grande em Caxias, Nova Iguaçu, e Niterói e São Gonçalo. E aí o que aconteceu? Roberto Silveira, o jovem líder do PTB trabalhista, que
inaugurou um estilo de campanha diferente, porque o estilo de campanha de meu pai, eu acompanhava, ele ia, visitava os municípios e visitava os líderes, uma meia dúzia de líderes, pessoas importantes da cidade que comandavam a eleição, né? O Roberto Silveira saiu visitando o estado todo, cidade por cidade, e ia no meio da rua, cumprimentava as pessoas, dizia: eu sou Roberto Silveira, candidato do Partido Trabalhista, governo, papapá. Ganhou a eleição do candidato. Aí o PSD, o que fez? Já que a urbanização está, vamos botar o nosso candidato de Nova Iguaçu, que é o Getúlio Moura, é imbatível na Baixada, e com a força do PSD no interior, nós vamos ganhar isso de barbada. Mas perdeu a eleição, o Roberto Silveira ganhou pelo estilo novo, aliado, claro, à cédula única, a perda do controle, a urbanização, etc. Então a política começou, e a democracia começou a ser, né, mais depois da cédula única, mudou, a cédula única acabou sendo implantada para todas as eleições. Na eleição de 62, que foi a minha primeira eleição, já foi a primeira eleição com cédula única também para deputado federal, mas era um tipo de campanha ainda, quer dizer, não tinha televisão, tinha os cabos eleitorais, sim, tinha os diretórios dos partidos eram importantes. Então, eu fui candidato, meu pai foi candidato em 50, 54, 58, e ele percebeu que ele era deputado federal, com votos no interior, ele percebeu que estava ficando difícil para ele com a urbanização, o crescimento da Baixada. Ele resolveu se candidatar a senador, porque o nome dele era muito conhecido no estado todo. E aí abriu a... Aí eu disse, porque eu que acompanhava e que gostava de política, disse: bom, então eu vou me candidatar a deputado federal. Mas como? Federal direto? O natural é vereador, pelo menos estadual. Eu digo: pois é, meu pai, mas, sabe, eu era do BNDE, eu não estava interessado em estado, o que acontecia no Rio, eu estava interessado no desenvolvimento do país, eu queria ser federal, estava com toda a garra de... E aí disse: não, está bem, você vai e tal, mas aí ele disse: vou ter dificuldade, porque a vaga para deputado federal no PSD é difícil. Vaga para estadual eu podia te garantir, mas para federal é complicado. Tal. Eu disse: meu pai, eu não vou disputar pelo PSD, eu vou disputar pelo Partido Socialista. Pô, ele quase caiu da cadeira: mas como? Você não vai, eu não vou poder te ajudar em nada. Eu disse: tá bem, mas eu vou fazer a minha campanha assim, o seu nome vai me ajudar e tal. E assim fui, e fui ao presidente do PSB, que era o João Rodrigues de Oliveira, um campista, cadê usava chapéu, elegante, tá? E ele disse: você quer ser? Ótimo, me escreveu lá, não tinha, PSB não tinha candidata. E muito bem, e eu saí fazendo a minha campanha. Eu trabalhava no BNDE, mas sábado e domingo eu tinha livre. O que eu fazia? Ia a Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Meriti, São Gonçalo, fazia, e de vez em quando, no fim de semana, fazia uma rodada pelos amigos. Tinha alguns amigos de meu pai que eram tão amigos que eu confiava que eles podiam me dar alguma pequena, mas eu sabia que a grande ajuda não teria. Mas fiz a minha campanha pedestremente, mas olha, não tinha negócio de gasto, eu tinha minha propaganda, era um cartãozinho, era um santinho, como se diz, para divulgar o meu nome. Eu saía por aí e tal, e próximas eleições mandei fazer umas faixas para botar em Caxias, principalmente, que era o meu... Bom, acontece uma circunstância para a qual eu não influí nada. Mas o João Rodrigues de Oliveira, presidente do PSB, botou o PSB numa coligação de pequenos partidos que não tinham expressão nenhuma. Mas
num desses pequenos partidos estava o Tenório Cavalcante, que era antigamente da UDN, mas na eleição a eleição aqui da Guanabara, para ser candidato, porque houve o acerto para o Lacerda ganhar a eleição, o acerto do Tenório sair candidato para tirar votos do Sérgio Magalhães e garantir a eleição do Lacerda. E o Tenório se dispôs, era da UDN, o Lacerda era da UDN, combinaram, e o Tenório teve que sair da UDN, porque não podia a UDN, e fundou um pequeno partido. E por esse pequeno partido, ele novamente se candidatou a deputado federal, e, claro, no antigo estado do Rio, Caxias, que era o reduto. Ele tinha muito voto no Rio, mas o reduto dele era Caxias. E ele teve uma votação estupenda em Caxias. E o Partido Comunista tinha seus candidatos que no Rio de Janeiro tinham votação muito grande. E no estado do Rio, nessa periferia, também no estado do Rio, no interior, não tinha nada. Mas em Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, o Batistinha, que foi o candidato, era o líder ferroviário, teve quase tanto voto quanto o Tenório. Então, os dois puxaram a chapa e garantiram a terceira vaga. Aí, a terceira vaga, eu entrei nessa... Eu fui o deputado federal eleito com menor votação naquela... Mas entrei nessa terceira... Eu não tinha planejado nada disso. Aconteceu isso e eu fui eleito deputado federal de cara pelo PSB. E meu pai ficou estupefato, mas ele perdeu a eleição, coitado de senador, então... mas eu dei sequência, fui deputado federal, e nesse exercício aconteceu o golpe militar. Né? Eu estava lá de deputado novo, inexpressivo, de perfil baixo, porque não era metido. E veio a eleição, veio o golpe, e o PSB tinha 5 deputados federais, que eram o Francisco Julião, de Pernambuco, o Mário Lima, era um petroleiro da Bahia, o 2 da Guanabara, que era o Max da Costa Santos e o Breno da Silveira, um de São Paulo, que era o Roger Ferreira, 5, e eu no estado do Rio, 6. Pois bem, os militares caçaram 5 e me deixaram a mim sozinho. Com certeza, aquele golpe teve a preocupação, como todos os golpes, de não se mostrar um golpe ditatorial. Então, não fecharam o Congresso, caçaram quem eles achavam que podia exercer a liderança. Esse deputado novo, aí, inexpressivo, tal, deixa esse cara aí e vamos caçar os outros que são mais perigosos. Bom, fiquei eu lá de líder de mim mesmo no PSB. Bom, aí aconteceu nos anos 50 surgiu a TV Tupi, né? Única, monopolista, absoluta. Eu vi chegar antes de 50, não tinha televisão. Quando eu fico pensando, não tinha televisão, já imaginou que não é celular e como é que se diz, internet, não tinha televisão. Então, como é que as pessoas viviam muito bem? Bom, e apareceu a televisão e de repente, no final dos 50 e início dos 60, surgiu a Globo com não só se equiparou a Tupi, mas até sobrepujou a Tupi em qualidade, em audiência. E o João Calmon, que era o deputado presidente do grupo que restou de Chateaubriand, já tinha morrido. Mas o grupo dos Diários Associados ainda existia e era comandado. O João Calmon pediu uma CPI para investigar os contratos da Globo com o Time Life, que, dizia ele, permitiram aquele crescimento porque tinha capital estrangeiro e a Constituição naquele momento proibia completamente. Hoje permite até 30%, e tem um episódio interessante também aí nisso. Bom, mas aí ele pediu a CPI, tudo bem.
eu era o único do PSB, era divisão por partido, entrei eu como um dos membros. Aí, na hora de escolher o presidente, quem é que queria ser presidente de uma CPI para investigar a Globo, né? Pô, porque o jornal já existia, a rádio já existia, a televisão crescendo. Aí alguém dentro então, escuta, tem esse novato aí, esse socialista aí, quem sabe esse cara não aceita? Aí vieram para mim, fizeram aquele cerco, e eu, claro, primeiro, eu era realmente novato e não tinha quer dizer, a noção da importância da política da Globo. Claro que eu tinha, mas talvez não tivesse tanta, enfim, tanta visão, assim, tanta quantificação da visão. E eu disse, tá bem, eu vi também uma oportunidade de eu um pouco aparecer mais naquele mandato que eu estava jogado lá às traças. Aí eu disse, eu aceito, mas eu tenho uma condição, eu quero ter o privilégio de indicar o relator será da minha confiança. Aí, como ninguém queria a presidência, e ninguém também queria ser relator, não, você pode indicar o relator. Eu aí tive uma conversa com o Djalma Marinho, que era um deputado do Rio Grande do Norte, da UDN do Rio Grande do Norte, extremamente respeitado, não só pelo seu saber jurídico, como pela sua honestidade, pela sua moral. Era um deputado inatacável, né? Absolutamente inatacável. Eu conversei com ele, e aí foi uma conversa difícil, mas ele acabou, ele percebeu que ele ia ser a figura principal da CPI. Eu era de presidente, mas ele era o relator, ele que ia. Aí ele disse, está bem, eu aceito, mas nós vamos ficar sempre juntos nisso aí, não vamos divergir. Eu disse, está bem, a gente vai conversando sempre. E aí a CPI foi organizada. A CPI tinha toda a CPI tem um prazo, em geral 3 meses. Fim daquele prazo, se ela não apresentar relatório, ela é extinta. Agora, ela pode ser reconstituída, mas precisa ter uma nova votação em plenário. Quer dizer, toda a CPI quer definir e chegar ao resultado, ao relatório no prazo. E havia, na CPI, tinha uma composição que eu acho que era boa, razoavelmente, mas tinha um deputado que não era um cara desonesto, não. Ele se chamava Eurípides Cardoso de Menezes. Ele era um sujeito honesto, muito católico, ligado à igreja, mas ele era o deputado do Globo. Ele era eleito pelo Globo e defendia abertamente os interesses do Globo. Então, ele, na CPI, usava de todas as prerrogativas regimentais para retardar, pedia vista, demorava na vista, tal, criava casa, como é que se diz, elasticia a discussão, chamava novos depoentes, enfim, a missão dele era retardar para a CPI chegar ao final do prazo e não ter relatório, aí ter que pedir uma nova CPI, ou que já ia... Bom, e claro que todo mundo... Isso era absolutamente visível e é normal, a gente considerava normal, tudo bem, a Globo tem lá Mas ele foi atrapalhando. E o Djalma Marinho, no correr dos depoimentos, foi me dizendo, olha, o contrato realmente é ilegal, porque ele é um contrato de assistência técnica, mas que nessa assistência técnica tem fornecimento de equipamentos, quer dizer, materializa, evidentemente, uma participação no capital da empresa, não é, por conseguinte, só assistência técnica tem, e esses equipamentos importados vão se transformar futuramente em ações
porque isso está nos contratos. Então, é evidente, ele foi, como é que se diz, dando o parecer dele. Ouvimos um monte de gente, inclusive o Carlos Lacerda foi um dos depoentes, que estava brigado com o Roberto Marinho, fez um depoimento forte contra a Globo, porque ele, naquele momento estava brigado com a Globo. Bom, e aí foi chegando ao fim, e quando estava na penúltima semana, o Djalma já estava com o relatório pronto, um relatório ótimo, e ele disse, olha, mas se eu apresentar esse relatório na sessão seguinte, que era sempre nas quartas-feiras, é claro que o Eurípides vai pedir vista, e você tem que dar, não pode negar. E você pode dar a vista, o prazo mínimo de vista é 24 horas. Então, você pode dar por 24 horas, mas se a gente faz a reunião na quarta, 24 horas, na quinta, olha, número, é capaz de, já pode não dar número para haver sessão. E ele, o Eurípides, levantava, a primeira coisa que ele levantava era conferir o número, porque se não houver sessão, dissolvia, era menos uma sessão, menos um avanço. Então, ele certamente, a primeira coisa que ele vai pedir é a verificação do quórum, e a gente não tem quórum, e aí encerra. Aí eu disse, pô, e aí, o que nós vamos fazer? Aí, nós dois combinamos o seguinte, eu, como presidente, convoco a reunião da semana que vem, em vez de ser na quarta-feira, eu convoco na segunda-feira, que é um dia vazio em Brasília, mas a gente combina com os outros, e esqueço de convidar o Eurípides. É o único jeito. Aí ele disse, tá bem, então vamos fazer isso, vamos fazer. Ele quer dar o golpe na gente, a gente dá o golpe nele antes, né? E fizemos assim. E o relatório foi aprovado por unanimidade. O pessoal compareceu na segunda-feira, sabendo que era uma manobra, mas a CPI vai, e aprovamos o relatório por unanimidade, condenando os acordos Time Life e Globo Time Life. Bom, daí nasceu, no dia seguinte, na terça-feira, o Globo botou um editorial na primeira página, assinado pelo Roberto Marinho, um editorial assinado pelo... e dizia assim, o título, Prevaricador. Prevaricador era eu. Bom, e aí... eles usaram a principal arma de oposição que a mídia tem, que é o gelo. Pior do que falar mal é não falar. Esse cara não existe. E meu nome não apareceu no Globo, a não ser quando eu fui eleito prefeito. Aí eles tinham, também não podia. Mas na própria eleição, do campanha de prefeito, eu não existia. Até eu ganhar a eleição, não existia. Campanha de senador, eu não existi para o Globo. E assim... E eu quero dizer a vocês que, de toda essa minha carreira política, essa minha itinerância, o maior orgulho que eu tenho é ter sido eleito 3 vezes senador e 1 vez prefeito aqui no Rio de Janeiro, contra o Globo, quer dizer, gelado pelo Globo. Então, essa coisa de dizer que o Globo comanda uma ova, claro que o Globo tem uma influência enorme, mas sim, eu quero dizer outra coisa, eu só consegui isso porque tinha televisão, porque se não tivesse televisão, não teria conseguido. Mas a televisão foi um grande progresso na democracia do Brasil, na qualidade da democracia, sendo que a primeira eleição de televisão foi em 74. Bom, 66, quando chegou a minha postulação de reeleição, eu fui impugnado, os votos do tribunal, já era o regime militar, foi uma vergonha, me impugnaram, mas como eu não tinha sido cassado, não tinha perdido o direito político, eu pude voltar para o BNDE. E no BNDE
eu fiquei lá primeiro contando tijolo nas fábricas financiadas, mas depois entrou um presidente que foi um grande presidente do BNDES, que foi o Marco Viana, que começou a me chamar para participar de uma reforma administrativa. Depois foi ganhando confiança e me designou chefe do Departamento de Planejamento, que era o principal departamento do BNDES, e depois até chefe de gabinete dele. Marco, eu fui chefe de gabinete do presidente. Sabe como ele fazia isso? Ele me nomeava interinamente para responder, eu ficava 2 anos respondendo. Por quê? Porque não precisava de ir ao SNI consultar, porque nenhum cargo de confiança podia ser preenchido sem aliás, isso é evidente que foi dos militares, mas antes dos militares. Eu, quando entrei, fiz o concurso do BNDES e era engenheiro lá em Cabo Frio, fiz as provas, vinha ver o resultado, tive notas boas, fui aprovado, voltei para Cabo Frio, pedi demissão na Álcalis e voltei para assumir, que a assunção era rápida. E eu chego aqui e minha mãe me disse que eu tinha sido reprovado. Disse, mas como, minha mãe? Eu vi as minhas provas, boas notas, mas não, você foi reprovado numa quarta prova, eram 3 provas técnicas e uma quarta prova de investigação social. Governo Juscelino, era a ficha no DOPS, não era o SNI, mas era o DOPS. E a minha ficha no DOPS era suja tal, e eu não pude, fui reprovado na prova de investigação social. Bom, aí sabe o que aconteceu? O superintendente do banco era o senhor Roberto de Oliveira Campos, que naquele tempo era um desenvolvimentista. Ele não tinha ainda assimilado o neoliberalismo interno. Então, ele pessoalmente, ao ministro da Justiça do Juscelino, que era o Armando Falcão, e disse: eu vim aqui, não vim pedir, não, eu vim dizer que eu vou assumir a responsabilidade e contra as ordens do governo, eu vou nomear esses 3, éramos 3 reprovados, eu, Juvenal Ezero Gomes e Inácio Rangel, 3 perigosos comunistas que fizeram o concurso e foram aprovados. Vou nomear essas pessoas e assumo a responsabilidade. E o Falcão disse, está bem. E nós tomamos posse 10 dias depois, mas e daí? Tomamos posse igualmente. Então, mas isso se repetiu depois com o Marco Viana, e ele adotou, em vez de ir ao ministro, naquele tempo, os militares não tinham essa facilidade, entre aspas, ele adotou o jeitinho brasileiro. Olha, eu vou nomear interinamente. É claro que todo o organismo federal tinha um representante do SNI. Lá no banco a gente tinha um representante que era um companheiro da gente, era um Abade, era o Santos Abade, era uma figura, sabe, tipo do representante do SNI, porque ele era um enigma, um silencioso, que quase não falava pouco, mas ele aceitou. O Marco deve ter conversado com ele me conhecia, porque eu era antigo no banco. Enfim, ele não deu, como é que se diz, a denúncia. Então eu tinha hora, isso foi em 66, 67, 60. Eu sou de 31, quer dizer, eu tinha 30 e pouco. Bom, e aí quando chegou na eleição de 74, bom, a eleição de 66 e de 70 foi uma surra da Arena. Quer dizer, essa coisa de dizer que a Arena ganhou, mas não ganhou de pouco, não. Claro que muito ajudada pelo comando da esquerda mais radical do voto nulo. Então, muita gente votou nulo e isso aumentou enormemente a vantagem da Arena. A Arena deu uma surra. Quando chegou em 74, estava todo mundo ainda marcado pelaquela surra. Poucas pessoas perceberam que alguma coisa
começava a mudar ali, né? E aí o MDB do Estado do Rio tinha bom, a fusão foi feita em 74, mas como a fusão foi feita depois regra eleitoral, no curso do ano eleitoral. A fusão foi feita já no ano de 74, a eleição era em 74, então tinha que se processar pelas regras anteriores. E as regras anteriores separavam a eleição, a fusão já estava feita, mas processou-se separadamente do Estado do Rio e da Guanabara. E no Estado do Rio não tinha o Afonso Celso teve um derrame em setembro, e quem vai ser o candidato? Ninguém queria, porque o adversário era o Paulo Torres, que era senador, era o presidente do Senado, tinha sido governador do Estado, era um homem com uma rede de apoios políticos muito fortes, inclusive do pessoal do PSD, ligado ao Amaral. Então ninguém queria ser, nenhum deputado quis ser candidato, nenhum prefeito de cidade importante. E o velho Amaral, eu tinha uma consideração com ele muito grande, porque ele tinha sido líder de meu pai. E depois eu o admirava como uma pessoa de bem, de bons princípios e defensor da democracia, realmente. Ele, aliás, foi um dos defensores da entrada do Brasil na guerra contra, porque o governo Getúlio tinha o Dutra, tinha muito germanófilo. Quem, como é que se diz, fez a decisão do governo a favor dos aliados, inclusive com a criação da FEB, foram dois líderes importantes no Brasil. Um deles foi Amaral Peixoto, que fazia comícios em Niterói contra no Rio não se podia fazer comício, porque o Finito Miller, que era era germanófilo, não permitia comícios contra a Alemanha aqui. E o Amaral, foi o Amaral Peixoto e o Oswaldo Aranha, que era o grande líder também de caráter. Esses dois é que decidiram. Bom, bem. Então eu tinha uma admiração grande pelo Amaral. E ele me fez aquele apelo. Olha, Saturnino, eu vou te fazer um apelo mesmo. Porque você é funcionário do BNDES, você tem direito a 2 meses de licença para a campanha. Você faz essa campanha, se você não for eleito, você volta perdendo, não perde nada. E depois você vai prestar um grande serviço ao partido, um grande serviço à democracia do país. Aí aquilo me tocou, era o velho Amaral, disse, está bem. Eu aceito. Fui eu candidato a senador. Saí de casa com um Ibope 0. Aí, o que acontece... sim, depois que eu aceitei, ele disse para mim, e esse pessoal eram os milicos. Ele era milico, mas esse pessoal aí não sabe que vai ter televisão e o que é a influência da televisão. Você vai se sair bem na televisão e o Paulo Torres vai se afundar na televisão, porque eu conheço ele. Bom, e não deu outra. Começou a campanha, eu comecei bom. E o que é importante, muito importante, aquele primeiro ano de televisão foi efetivamente gratuito, custo 0. Porque não tinha gravação, nem marqueteiro, nem nada. Cada um era tudo ao vivo. Você chegava na emissora do dia e dava o seu recado marcado, o seu tempo, se você não terminasse nele, você era cortado. Mas não tinha gravação, nem marqueteiro, não tinha nada. Era 0, não gastei nada. Eu ganhei uns cartazes bonitos, azuis, de um amigo meu, que tinha uma gráfica boa. E pronto, e foi sola de sapato e automóvel, eu viajando pelo estado, foi isso. Não gastei nada na campanha. E não deu outra. Eu comecei a aparecer na televisão, o meu Ibope de 0 começou a subir, 10, 15, 20. Aí o pessoal do Paulo Torres disse, olha, senador, o senhor tem que ir à televisão, Saturnino está crescendo. Aí disse, então eu vou. E aí foi, aí é que ele se
O Amaral estava absolutamente certo. Ele foi porque ele tinha sido general, coronel na FEB, então ele foi para a televisão uniformizado, cheio de medalha, né, porque eu defendia a pátria nos campos gelados da Itália. Pô! Afundou, ganhei com 66% dos votos, saindo do zero. Quer dizer, a política é assim. Depois, na eleição seguinte, eles acabaram com isso e botaram só aquele negócio do currículo. Né? Você lembra que houve uma eleição que o candidato não aparecia, só apareciam os currículos. A Lei Falcão, exatamente. Bom, mas aquilo também pegou mal, eles resolveram abrir a televisão, mas aí já abriram com esse negócio de gravação, sabe? Eu acho que aí é que começou o encarecimento. As campanhas não eram tão caras, sabe? Uma pessoa qualquer podia. Hoje em dia, uma pessoa não pode, porque o mínimo você tem que ter para pagar a televisão, pagar os próprios anúncios de jornal, os cabos eleitorais passaram a ser pagos. Não eram, os cabos eleitorais não eram pagos. Claro que havia, e meu pai, por exemplo, ele dizia, não, eu sei quem são, tem uma meia dúzia aí de cabos eleitorais que trabalham por dinheiro, mas não era o normal. A juventude ia para a rua, fazia as campanhas dos partidos mais... tanto os partidos de esquerda quanto de direita também. A UDN tinha muito jovem na rua, era campanha barata. Depois, com esse negócio de gravação, marqueteiro, aí começou especialista, começou mas, enfim, eu estou querendo dizer isso só para mostrar que houve uma evolução grande. A democracia era inteiramente... Quer dizer, a República Velha, então, nem se fala, mas na República, depois de 45, as eleições eram muito comandadas pelos cabos eleitorais e aos poucos, com a urbanização, com a cédula única, depois com a votação eletrônica, foi deixando, foi dando mais e foi desenvolvendo a consciência política da população, que não seguia mais o que... Praticamente, o trabalhador, o trabalhador do campo nem pensava em política, chegava ali, o fazendeiro dava aquele envelope, ele botava lá. Quer dizer, o pensamento político começou a se desenvolver e a gente chegou nessa situação. Agora, a gente vive esse dilema da aliança da potência dominadora com a elite econômica do país. Eles têm uma aliança porque favorece a essa elite. Enfim, o grande capital cria oportunidades e favorece. Então, há essa aliança. Sempre que eu vi isso com Getúlio, depois com Jango e agora com o PT. Quer dizer, qualquer tentativa de... Claro que o PT cometeu erro, não podia ter cometido, mas cometeu e pagou caríssimo por isso. Mas não foi só o PT que pagou caro, o Brasil pagou e a população pagou pelos erros do PT. Está pagando, pois é. Então, mas a gente tem que confiar que com esse processo todo, uma consciência nacional foi se formando e se evoluindo, porque nós não tínhamos experiência de democracia nenhuma. O Brasil nunca teve democracia, a não ser a partir de 45, e o tempo para formar essa consciência e essa percepção mais clara demora mesmo. Então a gente tem que confiar aí, voltando à referência à palestra do Márcio, eu acho que a gente, quer dizer, estamos vivendo um período realmente muito desesperançoso, porque a gente não vê a perspectiva no horizonte, né? Fica sempre a pergunta, haverá eleições em 2018? Haverá? Porque se houver eleição em 2018, ou o Lula ganha,
o candidato que ele apoiar ganha. Eu não tenho nenhuma dúvida. O sentimento popular vai mostrar, vai tender para isso, e vai ficar cada vez mais claro o golpe, a usurpação e a mudança, outra coisa, a mudança de política econômica, porque isso até fere a Constituição, na medida em que a Constituição antiga brasileira, de 45, fazia eleições individuais diferentes, de presidente e de vice. O presidente era eleito e o vice era eleito. O presidente Jânio Quadros foi eleito e o vice foi o João Goulart, que não era da chapa dele, a chapa dele era o Milton Campos. E o que aconteceu? O Jânio renunciou, entrou o Jango com uma política inteiramente diferente da política do Jânio. Aí os pensadores políticos brasileiros chegaram à conclusão e colocaram na Constituição de 88 que o presidente e o vice são uma coisa só, um partido só, uma proposta só, uma política, uma mesma política, para não haver esse problema do impedimento do presidente por doença, por morte, determinar uma mudança política, porque o povo votou naquela política pregada pelo... E foi exatamente o que aconteceu. Eles tiraram a Dilma, não porque a Dilma fosse criminosa ou corrupta, mas porque queriam mudar a política. Essa que é a verdade. Mudaram. Botaram o Temer, que saiu por um neoliberalismo inteiramente... Quer dizer, isso também é uma das facetas do golpe que fere a Constituição, tanto quanto o golpe em si. É a mudança da política econômica que ocorreu com a substituição. Mas nós estamos aí, estamos vivos, estamos continuando. Né? O importante é formar, contribuir para a formação dessa consciência política do país, do povo brasileiro, porque a gente vai acabar chegando a realizar o destino desse país, que eu costumo definir muito como sendo o Brasil a potência da paz. O que significa o Brasil potência da paz? É o Brasil com potência, quer dizer, com uma economia de relativa fartura para eliminar a pobreza com uma distribuição de renda, porque a paz, a potência da paz tem que cuidar, antes de tudo, da paz interna. E a paz interna depende de uma certa equalização, um grau de equalização razoável. Um país com as diferenças nossas dificilmente vai encontrar a paz interna. A paz interna busca uma distribuição razoável e depois a paz externa, que é a renúncia à guerra. Né? Eu acho que o Kant tem um grande pensador, tem um opúsculozinho que ele escreveu que chama A Paz Perpétua. Ele dizia que ele acreditava naquele início do século XIX, o fim do XVIII, do limite, guerra a todo lado, ele acreditava na paz por exaustão. Ele dizia, porque essa guerra vai ser cada vez mais destruidora, mais exterminadora, mais, enfim, saturadora das consciências, que vai chegar ao limite que a humanidade vai resolver acabar com as guerras e enfrentar os problemas, os conflitos, pela negociação, pela arbitragem. O Brasil enfrentou todos os conflitos de fronteira pela arbitragem, pela negociação, entrou na Guerra do Paraguai, porque foi uma agressão de um governo militarista que tinha que responder mesmo, e parece que cometeu excessos, mas tudo bem, isso já está lá no século XIX. E o Brasil entrou na guerra de 44 porque era uma guerra contra a humanidade. Aquilo ali houve
uma junção do mundo inteiro contra aquele eixo nazi-fascista. Bom, mas o Brasil tem essa vocação da paz e reconhecida. O Brasil não tem conflitos, atritos com nenhum país do mundo, é bem aceita, eu por acaso não, porque eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e quando houve a eleição no Haiti, e eu fui lá como observador e verifiquei, sabe, o grande prestígio que os brasileiros tinham no Haiti, porque o Brasil foi uma intervenção da ONU, uma intervenção armada, porque o Haiti estava em guerra, mas os brasileiros que chefiaram essa intervenção se comportaram tão bem, tão construtivamente, que tinham um prestígio novo brasileiro. Pô, o cara quer dizer, aquilo foi uma pequena demonstração da capacidade do Brasil de ajudar a paz, de enfrentar a guerra. Então, acho que isso e nesse propósito, digamos isso, quer dizer, é preciso ter um mínimo de economia, é preciso ter boa distribuição e é preciso ter uma política externa de autonomia, quer dizer, não ser dominado por nenhuma potência maior e exercer esse papel importantíssimo no mundo, que é o dos entendimentos para a paz. Mas eu falei demais e queria agora também escutar um pouco vocês. Bom, pessoal, então vamos para o nosso debate aí. Quem quiser trazer questões, fazer colocações aí, o microfone é aberto aí. Eu queria perguntar como é que foi o golpe de 64, o golpe militar, o golpe de 64. Sim, sim. Onde você estava quando houve o golpe militar de 64? Eu era deputado, né? Estava na Câmara e o golpe, quer dizer, o mundo viveu naquele momento o auge da Guerra Fria. O confronto Estados Unidos-União Soviética estava no seu ponto mais agudo. O Khrushchev, não sei porquê, resolveu peitar o Kennedy, né? E começou a desafiar na ONU aqueles discursos dele, de bater o sapato na mesa e de acusar os americanos disso e daquilo. Um confronto, quer dizer, ele radicalizando o confronto. Depois, Cuba fez a revolução e ele ajudou Cuba de todo jeito, ao ponto de chegar a mandar mísseis para Cuba, a poucos quilômetros da Flórida. Aí, quer dizer, o Kennedy teve que reagir, fez o bloqueio, o cerco de Cuba e ele, o Khrushchev também, com bom senso, recuou. Então, ele desafiou, ele queria, parece que desafiar para mostrar o prestígio e a força da União Soviética, mas no momento agudo ele recuou e não, porque senão ia haver uma guerra. Bom, mas os Estados Unidos, depois da Revolução Cubana e com aquela política de radicalização do Khrushchev, os Estados Unidos ficaram absolutamente intolerantes com qualquer governo na América do Sul que mostrasse uma simpatia pela esquerda ou pela Revolução de Cuba. E o Jango era um líder político importante, líder trabalhista e de esquerda. Não era um comunista nem um socialista, era efetivamente um trabalhista, mas que na concepção dos americanos é comunista. Então, não dá. Esse cara e o Jango percebia, claro que o Jango não era nenhum idiota, nem nenhum incompetente. Ele percebia a situação difícil que ele estava. E procurou compor um ministério mais insuspeito, né? Chamou
enfim, Santiago Dantas, botou o Walter Moreira Salles na embaixada de Washington, chamou o Tancredo era sempre uma pessoa, Antônio Balbino, o Celso Furtado para fazer enfim, um ministério absolutamente insuspeito. Não tinha ninguém do ministério que pudesse ser assim, um líder. Tinha a única pessoa que era um pouco mais. A questão depende do seguinte: se você considera, digamos assim, o voto, a sua opinião na escolha dos seus dirigentes, se você considera um dever ou uma prerrogativa que você tem, mas pode não exercer. Eu sempre considerei um dever, porque eu acho que política, quer dizer, você se preocupar com a sua comunidade, a sua nação, a sua cidade, é um dever de cidadania. A cidadania não tem só direitos, ela tem deveres também, e um desses deveres, talvez o principal, seja se interessar pela política e participar. Então, acho que o voto obrigatório corresponde a esse conceito de dever de cidadania e não prerrogativa. Obrigado. Agora, o regime parlamentar, quer dizer, claro, o regime parlamentarista tem as suas qualidades também, enfim, tem. Mas o fato é o seguinte, é que o Brasil, por 2 vezes, a população brasileira foi chamada a se manifestar em 2 plebiscitos, 2 vezes, e sempre manifestou maciçamente pelo presidencialismo. É uma tradição brasileira, não é que o parlamentarismo seja pior, não, mas a tradição brasileira é presidencialista. E mais, no presente momento, a gente sabe perfeitamente, ninguém é idiota, que qualquer mudança para parlamentarismo é para manter o controle, que o Congresso, eles mantêm o controle com muito mais facilidade por causa exatamente do financiamento das eleições. Então, é preferível mudar, e eu acho que eles vão tentar. Porque será que depois de fazer tudo isso, essa vergonheira toda, eles vão entregar isso para o PT de novo? Porque eu acho que se houver eleição em 18, ou o Lula ganha, ou quem ele indicar ganha. Então, esses caras vão permitir, eu acho que eles vão fazer tudo para... E entre esse tudo está a ideia de uma emenda parlamentar. Obrigado. Quer dizer que muito tempo depois, nós continuamos a reboque da imprensa atual, dos Estados Unidos, e pode haver eleição ou não, isso depende realmente da intervenção das forças da elite, dos empresários, e os brasileiros continuam na mesma posição de antes de 64, de 40, etc. Quer dizer, apesar de todas essas lutas, todo esse tempo. A sensação que eu tenho é essa, infelizmente. Mas a gente sempre procura algumas razões para não se entregar à depressão, não mergulhar na piscina da depressão. Então, a minha esperança é que o Congresso também, os deputados, eles querem se reeleger, eles estão pensando no futuro, na carreira. A pessoa, quando se elege uma vez, ela já ainda mantém o seu vínculo profissional de alguma forma. No segundo mandato, ele já vai perdendo completamente o seu vínculo profissional e se transforma num profissional da política. Se perder a eleição, não tem... A falta na sociedade é complicada. Eu tive voto porque lá do BNDES tinha direito, mas uma pessoa que não é é complicado. Então, o deputado se preocupa muito com a sua reeleição. E ele está sentindo, se ele sentir a opinião pública reprovar essa mudança por causa desses evidentes motivos, razões desonestas, né, ele pode não... Uma emenda à Constituição precisa de
2/3, 2 vezes na Câmara e no Senado. Então, isso pode não passar. Sim, mas pode ser que com a evolução, a manifestação contínua da população contra, que eles já estará também mais próximo da reeleição deles. Quer dizer, eu não estou dizendo que não seja possível, mas eu estou dizendo que há uma possibilidade e uma esperança que eu não considero muito pequena. Eu queria fazer uma nota. Desculpa. Não, por favor. Não, é uma notinha aqui. Quer dizer, vamos deixar saber que essas coisas não se transformam de um dia para o outro, nem de um ano para outro. Um horizonte mais largo é a educação. E a educação está degradada ao extremo dos extremos. Pensar mais adiante, assim, no prazo de 10 anos, aí se você tiver um trabalho de educação, se não for prioridade só no discurso, aí eu acho que você tem uma perspectiva de consolidar uma via. Mas você vê que só os países que radicalizaram, a gente está dizendo que o Jango foi muito legal porque ele achou, não queria uma guerra civil. Mas, na realidade, talvez se tivesse uma guerra civil, nós não tivéssemos como hoje. Entendeu? Quer dizer, a gente vê que quem evoluiu foi quem, na realidade, radicalizou. Quem não radicalizou, está aí a Coreia do Norte. Entendeu? Quer dizer, a China, quando houve acomodação, a União Soviética, quando o Gorbachev fez lá aquela guerra, o que acontece? Quer dizer, eu acho que não há solução se a gente continuar. Hoje a gente está vendo, o senhor está falando da educação. Como é que está a nossa educação? Nós pensamos que podemos evoluir como? De que maneira nós podemos chegar? Quer dizer, é um negócio para as calendas gregas, entendeu? Uma coisa que não termina nunca. Sempre um passo atrás. Quando o Lula veio, e que devia ter, na realidade, radicalizado, entende? Agora, fazer acordo, a direita, etc. e tal, não dá certo. Não dá certo. É impossível, porque as forças de direita são muito. Tem que haver. É melhor morrer de bala, entendeu? Por alguma coisa, do que morrer de fome. Não, como está atualmente, é um absurdo. Nós estamos, que geração que nós Senador, estamos. deixa eu só. Para a gente ver aqui. É o seguinte, tem escrito Gustavo, mais alguém aí? Porque eu acho que a gente podia chegar para finalmente por causa do horário. Também você. Tá, não, tranquilo, só para ver por causa do horário dos funcionários que aí você fala. Eu compartilho desse sentimento seu, que é um sentimento de muita gente. O Brasil não tem caráter, porque nunca enfrentou os problemas. Tudo bem, mas a maioria, a gente tem que ter o espírito democrático também. E não adianta. O sentimento do povo brasileiro é esse, é o de preferir avançar dentro do possível, como avançou ao longo da história. A gente avançou com muitos retardos. O maior deles, o mais importante, foi a coisa da escravidão, que isso foi, mas acabou fazendo a abolição sem. Os Estados Unidos fizeram a abolição com uma guerra que matou dezenas de milhões de americanos. Quer dizer, o povo brasileiro não prefere. O sentimento do povo brasileiro, sempre que se manifestou, preferiu esse caminho brasileiro. E eu acredito que é possível, sim, caminhar por esse caminho um pouco mais atrás dos outros, mas num caminho mais certo, sem passar por esses cataclismos que atingem o país. Então, essa é uma opção que a gente tem que respeitar, que a gente tem que... Senador, eu sou professor na USP, na área do Direito, estou estudando a minha tese de docência sobre Estado republicano. E eu tenho a sensação de que o Brasil não viveu um Estado republicano de fato. Viveu momentos democráticos, alternados com momentos de ausência da democracia, mas um Estado republicano, em que as instituições estivessem acima das vontades pessoais, das capacidades
os seus agentes políticos de fazerem o que bem entenderem com elas, eu acredito que o país não viveu. Eu queria ouvi-lo um pouco pela sua experiência, porque eu sou um jovem professor que estou começando a escrever e teorizar sobre isso angustiado. E é ótimo que você pense nisso, escreva, levante debate, porque esse debate não acabou no Brasil. Quer dizer, o Brasil, você pensando bem, a República foi feita em 89, mas foi um golpe militar, né? Um golpe militar que tem um detalhe aí que depois eu conto para vocês. Conta logo, então. A história é a seguinte: meu avô, pai de minha mãe, ele era cadete em 89. Ele era um positivista, um admirador de Benjamin Constant, essa coisa. E ele estava no clima republicano, toda cadetada, tudo. E os oficiais mais jovens conseguiram demover o Deodoro a assumir o comando da Revolução Republicana. A Revolução Republicana era o seguinte: era tomar o quartel-general, que era o Ministério da Guerra, que era no mesmo lugar onde hoje ali na Central, e dali passar telegrama para todas as guarnições dizendo que estava proclamada a República. A Revolução Republicana era isso. E foram lá os cadetes a cavalo, porque eles saíram lá da escola que era na Praia Vermelha, eu acho, e vieram a cavalo. O Deodoro morava numa casa ali bem na praça. Tiraram o Deodoro de casa, botaram o Deodoro no cavalo e foram para a porta do Ministério da Guerra. A porta era uma porta de ferro, estava fechada. E de lá saiu o tenente, todo o quartel tem um comandante da guarda, era um tenente comandante da guarda, se perfilou todo e disse: general, desculpe, eu tenho ordens de não abrir o portão, por isso, por aquilo, fulano tal disse, falou. E meu avô, que estava perto, olhando, testemunho ocular, não tem razão para mentir, não. Ele disse que o Deodoro começou a se mexer na cela assim e tal. Aí o tenente percebeu e disse: tá bem, então eu só queria dizer isso a Vossa Excelência. Aí disse que o Deodoro então inclinou um pouco assim, só mostrou o queixo e disse assim: abre essa merda. Aí o tenente correu lá, abriu o ministério, os cadetes entraram e proclamaram de lá, o golpe foi dado. Aí dizia o meu avô: olha, a frase da independência é bonita. Ele puxou as palavras assim: independência é morte. A frase da República, abre essa merda. Mas assim foi feita a República. E a República Velha não era República coisa nenhuma. Cada chefe local nomeava todo mundo, até os deputados, nomeava os juízes, nomeava todo mundo. Então era um oligarquia, era uma oligarquia. Em 30, o Getúlio foi o primeiro que tentou. O Getúlio pode-se dizer o fundador do Estado republicano brasileiro, porque instituiu o serviço público, o concurso para o serviço público, o voto feminino, os direitos. Criou o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, nada disso havia, quer dizer, não havia serviço público. E ele foi. Agora, é claro que logo houve reação à Revolução de São Paulo, aquela coisa toda, veio a ditadura, e ditadura nos anos 30 era muito popular no mundo todo, aí o Getúlio foi ficando, e a democracia só apareceu em 45, mas é claro que muito tardiamente. Então, a República, o espírito republicano, do Estado republicano, ele não teve, eu acho que, oportunidade de se realizar profundamente no Brasil, não? Mas a gente não desiste da República. Vamos continuar tentando aprofundar mais esse sentimento. Né? Mas é muito bom que você levante isso, porque esse debate é importante. Senador, queria parabenizar, né, a fala, maravilhoso, estou com o seu livro aqui autografado. Na verdade, uma pergunta também que eu vou fazer, né, em provocação. O
assim, duas provocações. Né? A gente está com risco agora, pela primeira vez desde os anos 30, de a gente não ter um polo plebeu. Foi o PTB esse polo plebeu e foi o PT desde a redemocratização. Né? Eles estão querendo reoligarquizar a política brasileira. Né? Eu queria saber o que é que o senhor acha, se eles vão lograr êxito ou não. E a segunda pergunta é, como o senhor acabou de falar aí, no Brasil, o moderno sempre teve que dialogar com atraso. Né? Vargas criou o partido de coração dele, que era o PTB, mas ele precisava do PSD. Para industrializar, ele precisava dos votos dos grotões. Né? Lula fez a mesma coisa. O PSD do Lula é o PMDBismo. Né? É possível governar sem o atraso? A gente não é Uruguai. O Uruguai tem maioria na Câmara e no Senado, você tem uma frente ampla. Né? São essas duas provocações. Eu acho que isso vai depender muito dessa coisa do Brasil conseguir se livrar, ou pelo menos reduzir muito, a influência do poder econômico nas eleições. Porque é claro que o capital comanda a política através das eleições do Congresso. Nem são as eleições majoritárias, não. Porque você não pode comprar voto de uma eleição majoritária, nem de senador, nem de governador, não compra. Você pode comprar bons marqueteiros, bons cabos eleitorais, mas não compra voto. Ao passo que no Congresso, como a coisa é muito espalhada, cada deputado tem lá a sua clientela e compra mesmo, compra com o seu serviço de saúde, que custa caro, que ele atende, um material de construção ali, um melhoramento na comunidade acolá. Quer dizer, os deputados têm como comprar voto. E na medida em que o financiamento se estende a grande parte dos deputados, eles conseguem. Mas na medida em que isso for, eu acho que um grande avanço foi essa proibição de doações de empresas para a campanha. Já foi um início muito importante. Claro que o financiamento público é o ideal. O país quer desenvolver o espírito republicano e o espírito democrático, tem que investir nisso. Investir como investir no financiamento eleitoral que seja igual para todos, não permitir que uns tenham muito mais dinheiro do que outros. Mas, enfim, são avanços que vão se realizando passo a passo, e a gente fica impaciente, e eu também fico, mas a nossa história é assim, né? A nossa história é coalhada desses episódios, e isso constitui isso constitui uma característica do sentimento brasileiro e da história política do país, mas, por outro lado, também é uma das razões que moldam o Brasil como sendo um país da paz. Quer dizer, um país que evitou a guerra civil, um país que evitou a radicalização para romper laços aqui, um país que evitou guerras com vizinhos, um país, enfim, que tem essas características cuja população prefere a paz, gosta da paz, cultiva a paz. Então isso, embora a bandidagem agora tenha, a segurança pública tenha, mas o fato é que há um sentimento nacional. E isso também tem o seu lado positivo. Tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Bom, acho que o que a gente tem que fazer agora é agradecer ao senador esse depoimento candente, mas esperançoso da vida política e social brasileira. Eu sou otimista fisiológico, então eu procuro sempre. Muito obrigado, senador.